Olá, olá, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu quero dizer que estou muito feliz por vocês estarem aqui e eu quero que vocês se sintam em casa aqui comigo. Respire fundo, relaxe os ombros, porque hoje eu vou abrir meu coração para vocês. Eu sou Simone Mello, sou massoterapeuta e neste vídeo eu vou compartilhar a minha história de transformação. Não foi fácil, mas foi real. E se você ficar comigo até o final, eu te prometo que você vai sair daqui não só com a esperança, mas também com passos práticos para começar a transformar a sua vida com a massagem. E hoje eu vou te contar como a massagem mudou completamente a minha vida e como ela pode ser o caminho para você também conquistar a sua liberdade, a sua renda e a dignidade sem precisar de sair de casa. Fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar os mesmos passos que me tiraram do zero. E aproveita, curte, comente e compartilhe. E eu quero que vocês imaginem agora. Como seria se daqui a uns meses você tivesse a sua própria independência financeira, ajudando as pessoas com as suas próprias mãos? Já imaginou? Então vem comigo nessa jornada. Antes da massagem, a minha vida era completamente diferente. Meu pai sempre foi comerciante em São Paulo. Ele era jornalista. Depois de se aposentar, ele e minha mãe foram morar no interior. E eu fiquei cuidando do comércio dele. Ele tinha uma banca de jornal e era uma vida muito corrida. Acordava cedo, dormia tarde, sempre no esforço. Mas eu nunca reclamei, sabe por quê? Porque sempre fui trabalhadora. E eu estava dando continuidade aos negócios da família. Até que um dia recebi uma notícia que mudou tudo. Os meus pais ficaram doentes e eu precisei de largar tudo, fechei o comércio para ir para o interior para cuidar deles. Pois no início foi desesperador, eu não tinha renda, eu não sabia como recomeçar. O meu mundo desabou. A minha mãe, ela estava com complicações da diabetes, faleceu de uma falência múltipla nos órgãos. O meu pai, tão ativo, tão inteligente, foi diagnosticado com a demência. E antes da minha mãe falecer, eu cuidava dos dois. Ela fisicamente debilitada, mas lúcida. E ele, o meu pai, ele estava fisicamente saudável, mas mentalmente apagando aos poucos. Agora me conta, você já se sentiu sem saída? Sem dinheiro, sem força, sem perspectiva? E eu sei exatamente como é essa dor. E talvez você que está me assistindo agora esteja vivendo algo assim também. E eu quero que você saiba, eu já estive aí, neste lugar. E foi neste caos que eu encontrei a massagem. Mas não como algo distante ou inalcançável. Eu vi uma oportunidade geral de gerar rendas imediatas, sem precisar sair de casa e com baixo investimento. Eu comecei pequena, estudando básico, praticando em pessoas próximas, como amigos, os meus familiares. E o meu primeiro momento em que eu coloquei as minhas mãos sobre alguém, algo mudou dentro de mim. E quando eu percebi que eu podia aliviar uma dor, relaxar uma tensão, trazer o conforto, eu me senti pela primeira vez em muito tempo uma alegria muito grande, uma esperança. E daí eu pensei, se eu posso fazer isso por uma pessoa, eu posso fazer por muitas. E se eu posso fazer por muitas, eu posso reescrever a minha vida. E foi assim que tudo começou. Veja só, essa jornada me ensinou muitas coisas. E eu quero compartilhar algumas lições com vocês. E uma das primeiras lições é que dá para começar mesmo sem dinheiro. E o que você precisa é dar o primeiro passo. E a segunda lição é que o conhecimento cego, ele encurta o caminho. Você não precisa aprender tudo só de uma vez. Só é essencial para começar. E a terceira lição
o maior investimento é a sua dedicação. E se você se comprometer, com certeza os resultados vêm. E a quarta e última lição é que a massagem, ela não é só sobre renda, é sobre transformação. E transformação no corpo, na mente, na alma, tanto para quem recebe e tanto para quem aplica. E agora, eu quero te ensinar algo prático. Algo para aliviar tensões no pescoço. Vem aqui comigo que eu vou te ensinar. Preparado? Agora, eu quero que você pratique algo comigo. Vamos fazer juntas? Uma automassagem simples para relaxar o pescoço e os ombros, que são áreas que a gente carrega o peso das responsabilidades, onde a gente acumula muito mais tensões. E essa parte é onde fica mais rígido. Vamos comigo? Então, coloque suas mãos no ombro e faça movimentos circulares como se estivesse acariciando a si mesmo. Respire fundo e agora você vai subindo levemente para a região do pescoço, massageando devagar, sentindo o alívio das tensões. Enquanto isso, você vai repetindo em voz baixa. Eu mereço cuidado, eu mereço amor, eu mereço florescer. E esse simples ato de você poder se tocar, de poder tocar a si mesma com carinho, já é uma forma de autoestima. Porque toda vez que você se toca com respeito, você também está dizendo a si mesma, eu mereço. Os meus primeiros atendimentos foram simples. Eu usava o que tinha e improvisava. E a cada pessoa que eu atendia, me trazia um feedback que enchia meu coração. Gente, me dava uma alegria tão imensa de saber que as pessoas saíam da minha maca felizes, né? Ou da cadeira, porque eu também comecei pela cadeira, e as pessoas falavam, nossa, eu dormi melhor. Nossa, você tirou a dor que eu estava sentindo há dias. Outro falava, nossa, você tem uma mão de fada. E eu me sentia leve, parecia que eu estava voando. Me dava uma alegria, me enchia meu coração assim de tanta alegria. E essas palavras me davam força para continuar. E logo começou a vir o meu resultado financeiro e eu já conseguia pagar minhas contas básicas, já conseguia comprar coisas que eu tinha vergonha de pedir ajuda. Eu tinha muita vergonha de pedir coisas que dinheiro emprestado, né? Dinheiro para as pessoas. E com esse atendimento eu comecei a fazer dinheiro. E um dos momentos mais marcantes foi o dia que eu consegui comprar minha maca com meu próprio dinheiro. Foi como recuperar minha dignidade. E eu estava investindo no meu próprio trabalho, no meu futuro, sem depender de ninguém, sem pedir emprestado e conquistando ali com as minhas mãos. E sabe o que aconteceu? Os meus clientes voltaram e me indicaram para outras pessoas. E em poucos meses eu estava faturando mais do que eu imaginava. E eu cheguei a passar de R$ 5.000 por mês trabalhando em casa, cuidando dos meus pais. Pensa numa alegria. E tudo isso com algo tão simples e tão poderoso, com as minhas próprias mãos. Onde eu contei que a massagem mudou a minha vida financeira, me dando a liberdade e o caminho para empreender. Mas hoje eu quero abrir o meu coração e quero falar algo mais ainda profundo. Porque na verdade é que a massagem não só transformou apenas a minha conta bancária, ela transformou a minha alma e me devolveu a autoestima, a dignidade e até a vontade de sonhar de novo. E eu sei que muitas mulheres que estão me ouvindo agora também carregam essa dor. E não só reconhecer, mas se sentir apagada, cansada,
sufocada sobre as obrigações. E eu quero começar com uma pergunta. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e realmente se reconheceu? Eu não falo de maquiagem, eu não falo de roupa bonita, eu falo de se olhar nos olhos e dizer, eu gosto de quem eu me vejo hoje. E se faz tempo que você não sente isso, eu sei exatamente como é, porque eu estava neste lugar. E foi que a massagem me tirou de lá. E neste vídeo, você vai entender como a massagem também pode ser caminho de cura interior e crescimento pessoal. E se você assistiu o primeiro vídeo, você sabe como a massagem mudou a minha vida financeira. Mas hoje eu quero abrir o meu coração e contar como ela fez muito mais do que isso. Me devolveu a autoestima, a dignidade e até a vontade de sonhar novamente. E antes da massagem, eu me sentia perdida. Eu acordava todos os dias com aquela sensação de peso no peito, corpo cansado, a mente exausta. Eu cuidava da casa, dos meus pais e dos outros, mas eu esquecia completamente de me cuidar. Então, talvez você se identifique aquela sensação que você só serve para resolver problemas dos outros. Cuidar das contas, limpar bagunça, estar disponível para todo mundo, menos para você. E eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais como mulher que eu era. E eu não via mais brilho, não via mais brilho nos meus olhos, eu não via mais na idade, eu não via mais sonho. Eu vivia apenas sem perspectiva de vida. E também me via como alguém que só sobrevivia. E isso dói. Porque eu sabia que lá dentro ainda existia uma Simone que queria sorrir, se arrumar, se sentir bonita e se sentir viva. E mais parecia que essa parte de mim estava bem adormecida. E eu sei que muitas mulheres que estão aqui hoje também vivem com isso. E se sente apagada, invisível, sem valor. E é por isso que eu decidi abrir meu coração. Talvez a minha história seja um reflexo da sua história também. E então, a massagem entrou na minha vida e no começo eu achava que seria só uma forma de ganhar dinheiro. Eu queria ajudar em casa e queria ter algo meu. Mas logo eu percebi que cada atendimento era mais que o trabalho, era o espelho meu. E cada cliente que se deitava aqui na minha maca me trazia dores, seus pesos, seus estresses. E quando se levantava, ela sentia alívios, ela levantava sorrindo. Ela levantava agradecida e algo dentro de mim era curado. E aí eu comecei a ouvir frases como: Nossa, você tem um dom nas mãos. E eu me sentia outra pessoa depois da sua massagem. Você não imagina como me ajudou hoje. E sabe o que aconteceu? Essas palavras entraram na minha alma e elas limpavam uma crença que me fazia me sentir pequena. E aí eu comecei a perceber, eu sou útil, eu sou importante, eu faço a diferença. E cada cliente que saía sorrindo da minha maca me levava um pedacinho da minha dor embora. E era como se o sorriso delas fosse a cura que eu também precisava. E aí foi que a minha autoestima começou a renascer. Talvez você esteja me ouvindo agora e se sentindo exatamente como eu me sentia. Apagada, sem valor, desacreditada de você mesma. Mas eu quero que você guarde bem isso no seu coração. Existe dentro de você uma força enorme, uma força que talvez esteja só adormecida, esperando a oportunidade certa para florescer. E eu era como uma semente enterrada na terra,
a massagem foi a água e a luz, que me fizeram brotar de novo. E você também pode florescer, você também pode renascer. E hoje você descobriu que a massagem não é só um cuidado para o corpo, ela é um abraço para a alma. Me curou por dentro, devolvendo a autoestima, a dignidade e a força que eu pensava que eu tinha perdido. E se isso tocou no seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu mereço florescer. E já prepare que no próximo vídeo eu vou abrir um capítulo que muitas não acreditam ser possível. Como eu consegui os meus primeiros clientes, mesmo sem ter experiência, dinheiro e sem lugar para atender. Se você se sentiu paralisada por não saber por onde começar, este vídeo vai te mostrar o caminho. Então, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com outras mulheres que precisam ver esta mensagem. Porque juntas a gente floresce mais forte. Eu tive uma cliente chamada Ana e ela era mãe de 3 filhos, sempre correndo, sempre cansada. E ela me disse o primeiro atendimento: eu não sei nem porque eu estou aqui, não tem nem tempo para mim. E no final da sessão ela chorou, 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 porque percebeu que fazia anos que ninguém a tocava com carinho. Aquele choro era libertação. E sabe o que eu pensei naquele dia? Meu Deus, eu também era assim. Não tinha nem tempo para mim. E o reflexo dela era o meu reflexo. E talvez você pense agora, eu não tenho tempo para isso. Mas sabe que eu descobri? Quando a gente não cuida de si, paga o preço em dobro depois. No corpo, nas doenças, no cansaço, na tristeza. E tempo é escolha. E eu aprendi a escolher a mim. Tive uma cliente que se chamava Joana. Ela sempre me dizia: eu sou dura, não relaxo nunca. Sou muito travada. E ela chegou tensa e desconfiada. Depois de 3 sessões, ela me disse, pela primeira vez em anos, consegui dormir sem remédio. Você sabe o que significa isso? Para uma mulher que não descansava, era mais do que um relaxamento físico, era a dignidade voltando. E a autoestima é como um espelho embaçado. Você se olha e não se enxerga, e não enxerga nada. Cada massagem que eu dava, cada sorriso que eu recebia, era como passar um pano no espelho embaçado. Eu tive uma cliente, a dona Marta. Ela era viúva e me disse: eu nunca imaginei que uma pessoa fosse me tratar com tanto carinho, sem me julgar, sem me apressar. E naquele dia eu percebi que a dignidade não é luxo, a dignidade é se sentir respeitada, cuidada, amada. E a massagem me trouxe isso de volta. Primeiro, através das minhas clientes, e depois dentro de mim mesma. E talvez você esteja pensando: eu não tenho jeito para isso. Eu não sou boa com as mãos. Eu também fui assim. Mas sabe o que eu descobri? Não é só sobre ter mãos perfeitas. É sobre ter coração disposto. A técnica a gente aprende. O dom é cuidar. E hoje você ouviu como a massagem me curou por dentro. Como ela me devolveu a autoestima, a dignidade, a esperança. E eu quero saber de você. Se essa mensagem tocou no seu coração. E se tocou, deixe nos comentários. Eu mereço florescer. E já se prepara, porque no próximo vídeo eu vou abrir os bastidores do meu início, como eu consegui os meus primeiros clientes, mesmo sem ter experiência, sem ter dinheiro e sem um espaço para atender. E eu acredito que vai ser transformador. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo para outras mulheres, porque juntas nós vamos longe. Até o próximo vídeo e nunca esqueça, você merece cuidado, você merece florescer, você merece